Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Uma manhã de domingo se inicia e não teria uma forma melhor de iniciarmos ela a não ser adorando ao nosso Deus, nos reunindo como igreja para entoarmos cânticos, louvores ao Senhor, para elevar a Ele a nossa adoração, as nossas orações, petições, necessidades, tendo a plena consciência de que Ele ouve e atende cada uma delas. Amém? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 23. Um salmo conhecidíssimo por todos nós, mas ele fala, e é bom sempre nós trazermos à memória, relatarmos isso a respeito de quem é o nosso Deus. O que Ele é para nós, o que Ele faz por nós, quem é o Deus que nós servimos. Salmos capítulo 23, vamos acompanhar a leitura. A palavra de Deus, ela nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura meu vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Aleluias! É tremendo saber o Deus que nós servimos, né? Saber quem Ele é, o que Ele faz por nós. Aqui está dizendo muito claro que, em primeiro lugar, Ele é o nosso pastor. Nós não somos como ovelhas desgarradas. Nós não estamos aí largados, abandonados no mundo. Pelo contrário, existe um pastor que cuida de nós, e esse pastor se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor e Ele não nos deixará faltar nada. Aqui é muito claro nós entendemos que nem sempre nós vamos ter aquilo que nós queremos, mas com certeza Ele não vai deixar nos faltar tudo aquilo que nós necessitamos. Dentro daquilo que realmente Ele sabe que nós necessitamos, Ele não nos deixará faltar nada. A palavra de Deus nos afirma. E Ele nos dá descanso. Ele nos conduz para águas tranquilas. E Ele nos traz a paz. Ele nos restaura o vigor. Não sei como você entrou aqui nessa manhã. Talvez você entrou aqui cansado, desanimado, fadigado. Eu quero te falar algo. Nessa manhã, o Senhor Deus, que é o teu pastor, Ele te restaura o vigor. Aleluias! Ele nos restaura o vigor. Ele nos conduz no caminho da justiça. Quanta injustiça nós temos visto hoje, mas nós sabemos que existe um advogado que é justo e fiel. Ele é justo por nós, Ele é reto, por amor do seu nome. E ainda que nós andemos por todas as notícias, pelo vale da sombra da morte, nós sabemos que não temeremos mal nenhum, porque Ele está conosco. E esse é o nosso maior tesouro. Não é ouro, não é prata, não são bens materiais, não são pessoas. O maior tesouro que nós temos se chama a presença de Deus habitando em nós. Esse é o nosso maior tesouro. Aleluias! Quantos gostariam de adorar e exaltar o nome desse Deus? Gostaria de convidar você a se colocar em pé no seu lugar, então. Vamos orar. Senhor, feche seus olhos, curva a sua cabeça, expresse a Ele a sua adoração, as suas palavras de gratidão pelo que Ele é por você, para nós. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque em Ti há um lugar de refúgio, de refrigério. Obrigado porque em Ti nós encontramos perdão para os nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós encontramos misericórdia, nós encontramos graça, porque em Ti nós encontramos renovo de forças, porque em Ti nós encontramos segurança, um amigo fiel, justo, um justo advogado. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, reconhecer que Tu és o único Deus nas nossas vidas nessa manhã.
que nós queremos direcionar a Ti o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, todo o nosso ser, as nossas palavras, a nossa adoração nessa manhã, Pai, porque Tu és digno de receber, Pai, o louvor, a glória, a honra. Não existem palavras que nós possamos expressar nesse local que seja, Senhor Deus, o suficiente para dignificar o Teu nome, mas nós queremos dar o nosso melhor. Nós queremos dizer a Ti, Senhor, que Tu és santo, que Tu és lindo, que Tu és poderoso, que Tu és maravilhoso, que Tu és tudo para nós, ó meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nos visita, nos toca, Senhor Deus, nessa manhã, Pai. Toca em nosso coração, toca no mais íntimo do nosso ser, ó Pai. Coloca as coisas no lugar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós Te recebemos, ó Deus, com um aplauso nesse momento, com toda a reverência, com toda a honra e glória que o Senhor merece. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Aleluia. Viemos aqui Te adorar, Senhor, e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Grande eu sou das nossas vidas, o Senhor é o nosso eu sou. Eu quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a Ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Estar perto, eu quero estar perto, estar ao Seu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a Ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Declarar juntos. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou.
Na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Oh Jesus, te adoramos, Senhor, nesse dia que nós estamos aqui reunidos como igreja, como filhos de Deus, Pai. Nós estamos aqui para entregar a Ti, Senhor, a nossa adoração, Pai. Oh Senhor, livra-nos de estarmos aqui simplesmente para cumprirmos uma rotina na nossa agenda, Pai. Que realmente nós viemos aqui por um propósito, Pai, de entregar a Ti as nossas vidas, a nossa adoração, Pai. Tudo aquilo que somos, tudo que temos é Teu, Senhor, porque o Senhor é o nosso grande eu sou, Pai. O Senhor deu a Sua vida para nos resgatar. Te adoramos, Jesus. Não há outro além de Ti, Pai. Só o Senhor tem poder para salvar, Pai. Oh, glórias a Ti, Deus. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de
graça e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele te aceita como você é. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Diga com fé, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Diga com fé, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glórias a ti, Jesus. Oi, Jesus, glórias a ti. A palavra em Apocalipse fala que o espírito de profecia dá testemunho de Jesus. Então não existe
ambiente mais profético do que aquele que Jesus é adorado, do que aquele que Jesus é revelado e exaltado. E nós estamos aqui nesse dia para exaltar o teu nome, Jesus, para falar que só o Senhor tem poder para salvar. O Senhor é o grande eu sou, o Senhor é o Emanuel, Deus conosco. Ó Senhor, que todos nós possamos sair daqui hoje com essa unção de Emanuel nas nossas vidas. O Senhor está conosco onde quer que estivermos. Ó Jesus, te adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor. Foque em adorar a Jesus nesse momento. Se esquive de todo outro pensamento, de toda outra intenção, e foque os seus olhos em Jesus nesse momento. Dê a Ele a sua adoração. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Vamos dizer que Ele é precioso. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Filho de Deus, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso, quão precioso, Cordeiro de Deus. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Vamos ver, seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Esse é o seu Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Erga suas mãos e diga: seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só o seu nome é doce como mel. Só o seu nome é doce como mel. Dê um sorriso para Jesus nesse momento. Só o seu nome é doce como mel. Só você, Jesus. Só o seu nome é doce como mel. Só o seu nome é doce como mel. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue, sangue derramado. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue.
seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue, sangue, sangue. As vozes digam: só o seu nome é doce como mel. Oh Jesus, só o seu nome é doce como mel. Você consegue erguer as suas mãos e adorar a Ele? Só o seu nome é doce como mel. Você está falando isso para Jesus? Só o seu nome é doce como mel. Só o seu nome é doce como mel, Jesus. Só o teu nome é doce como mel. Só o seu nome é doce como mel. Coloca a mão no seu coração e vamos dizer o nome dele. Emanuel, Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Emanuel, 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 Deus conosco, Deus conosco. Emanuel, Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Emanuel, 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 Deus conosco, Deus conosco. Só o seu nome é doce como mel. Só o seu nome é doce como mel. Se você ama Jesus, dê uma salva de palmas a Ele nesse momento. Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, amém? Aleluia, nossa vida, nosso louvor, nossa adoração. Glória a Deus, nosso dia, nosso domingo, nossa semana, nosso mês, tudo é para Ele, amém? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos, regozijemos nele. Quantos estão felizes com o Senhor nessa manhã? Amém? Deus se agrada do seu louvor, da sua adoração. Só o Espírito Santo sabe como você chegou aqui nessa manhã, amém? Aleluia. Essa semana de batalha, de prova, mas você está aí para louvar a Deus. Você está aí na sua casa para adorar ao Senhor.
E Deus, sabe, essa força, essa vontade de adorar, ela não vem do nossa, ela vem de Deus, amém? É do Deus conosco, do Emmanuel conosco, né? Porque o homem por si só, pelas suas próprias forças, não consegue, mas essa força vem de Deus, aleluia, vem do Senhor, Emmanuel, o Deus conosco. E nesse mesmo espírito de adoração, gostaria de convidar os amados que puderem abrir a palavra no livro de Provérbios. Nós vamos falar sobre dízimo e ofertas. Então tudo vem do Senhor, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Nossas ofertas, as nossas finanças, as nossas contribuições também são para o Senhor, amém? Então fala assim em Provérbios capítulo 3, a partir do verso de número 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te firme no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Verso 9, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Somente até aqui. Então, Provérbios, o livro do sábio Salomão, vai nos dar aqui essa orientação para nós honrarmos ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, na expectativa que Deus, Ele cria essa expectativa, essa certeza em nosso coração, que o Senhor vai nos abençoar, porque fazendo isso, ofertando, honrando ao Senhor, a palavra vai nos dizer que nós agradamos a Ele e que o inimigo é repreendido, o devorador, né, é repreendido, e com a fidelidade o Senhor abençoa os seus. Você crê dessa forma? Amém? Você crê dessa forma no seu lar? Graças a Deus, a questão de ofertas e dízimos, nós estamos bem instruídos pela palavra do Senhor e bem orientados, né? Nada aqui é feito além daquilo que a palavra de Deus nos direciona a fazer. Graças a Deus por isso. E o povo, né? E nós temos feito isso com sabedoria, inteligência e direção de Deus. Por isso Deus tem honrado a sua fé, amém? Por isso Deus tem abençoado a sua casa, por isso o Senhor tem prosperado os seus negócios, porque a fidelidade e a sabedoria e a direcionamento naquilo que você faz não é uma coisa ao léu, é direcionada, amém? É para honrar ao Senhor, e Deus tem se agradado e Deus tem cumprido a sua palavra, amém? Você que vem preparado nessa manhã, pega o seu dízimo, a sua oferta, vai estar aparecendo aí na tela as formas também online que você pode ofertar, né? Já há mais de um ano que nós estamos fazendo dessa forma, né? As transferências, o Pix, e aqui dentro no salão de reuniões também, você tem a liberdade de estar usando os recursos presencialmente, e Deus tem abençoado a sua obra, a sua igreja. E temos crescido, amém? Em meio a todo esse caos, tem sido, sabe, um tempo em que Deus tem manifestado a sua glória, a sua grandeza. Projetos estão surgindo em meio a essa pandemia toda, e depois desse caos, aleluia, a glória do Senhor vai ser maior. Eu creio que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você crê assim? Amém? Glória a Deus por isso. Pega essa oferta na sua mão, nós vamos orar, nós vamos consagrar ao Senhor, e depois da oração você tem a liberdade de ofertar aqui no gasofilácio, em nome de Jesus. Pai, nós entramos na sua presença agora, mediante, Senhor, a orientação da tua palavra sobre as nossas vidas.
para Te honrarmos com as nossas finanças, Senhor, com os nossos recursos. Meu Deus, nós queremos consagrar a Ti agora os dízimos e as ofertas nessa manhã, para que, Senhor, ele seja usado de acordo com a vontade do Seu coração, Pai. Meu Deus, que haja sustento, que haja mantimento na sua casa, segundo a Tua palavra. Também sobre a vida dos Seus servos, libera a bênção, Senhor, a prosperidade, repreendendo todo o mal, Senhor, abrindo portas, meu Deus, fazendo prosperar a vida de cada um dos Seus filhos, Pai. Também de igual forma, nesse momento, nós queremos abençoar aqueles que estão desprovidos de recursos nessa manhã, Pai, mas que sabem, Senhor, que o seu coração é liberal e aberto para ofertar, para honrar ao Senhor em todo o tempo. Por isso, nessa manhã, Pai, nós abençoamos a vida dos Teus filhos, abençoamos a Tua igreja, fazemos isso em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém? Você tem a liberdade de sair do seu lugar e ofertar em nome de Jesus. Só o Seu nome é doce como mel. Só o Seu nome é doce como mel. Só o Seu nome é doce como mel. Só o Seu nome é doce. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Vocês que estão aqui presencialmente, muito bom dia, graça e paz do Senhor. Para você que nos acompanha de maneira online, uma boa noite, que Deus realmente abençoe a tua vida em nome de Jesus, amém? Muito bom podermos adorarmos a Deus, podermos juntos glorificar o nome do nosso Senhor. E é uma alegria, não é verdade? É uma alegria podermos estarmos juntos. Ai, que susto. O coração não aguenta. Dá até um gelo por dentro, não sei. O coração já não está compassado, né? Um negócio desse, ele diz compassa. Faz parte. Deixa eu dar alguns avisos, queridos. Presta atenção nos avisos, por gentileza. Lembrando, amanhã, 22 horas, nós temos a oração da sala de oração da MG, né? Todos os pastores da MG, os pastores da nossa região estão participando, sempre trazendo uma palavra de edificação, trazendo uma palavra de oração e realmente apresentando os pedidos diante de Deus, e isso tem sido muito bom. Então, os pastores da MG, a qual nós fazemos parte, estão ministrando, porém, é um momento para toda a igreja. Você pode entrar lá e participar da oração, deixar o seu pedido, amém? Está sendo transmitido ali pelo Facebook, pelo YouTube, você pode participar. Segunda-feira, 22 horas. Terça-feira, nós temos oração das mulheres, também às 22 horas, online. Então, você pode... O link está sempre disponibilizado lá no WhatsApp da Comunhão Ágape, e você pode participar, ok? As mulheres aí podem participar e os homens também, né? Toda terça-feira eu estou ali participando, ouvindo as orações e orando junto. Quarta-feira, às 20 horas, temos o curso das mulheres, aqui no nosso salão de reunião. É presencial, não é online, né? A sala de oração, segunda e terça, às 22 online. Quarta-feira, curso das mulheres, 20 horas, aqui no salão de reunião, ok? Quinta-feira, nós temos o nosso culto de louvor ao Senhor, e eu já falei isso semana passada, vou falar agora e trazer uma outra direção. Nós, no mês de julho e agosto, nós não vamos fazer o culto presencial aqui nas quintas-feiras, né? Não sabemos como que vai ser aí, então vamos continuar online nas quintas-feiras. E vamos começar quinta-feira agora um propósito de fé, que pode ser uma campanha também, você dá o nome que você quiser, uma corrente,
sei lá, se você quiser dar um nome para isso. Eu coloco propósito de fé, me sinto mais confortável, né, com essa expressão. Os pastores sabem o que eu penso, né? Então eu sempre compartilho com eles. Então eu prefiro, a gente vai fazer um propósito de fé. Vão ser 4, né, no mês de julho, 5 quintas-feiras, porque nós colocamos o tema Quintas de Glória. Palavras de fé, de ânimo, fortalecimento. Estará conosco nessa quinta-feira o pastor Marcos, lá de Pitangueiras. Estará lá ministrando a palavra. Quem conhece o pastor Marcos já sabe que ele é um homem de Deus, muito usado pelo Senhor, como sempre com uma palavra muito relevante e autêntica daquilo que Deus tem dado para ele. Então ele vai estar conosco, vamos ter a presença do bispo Zezinho, vamos ter a presença do pastor Fernando lá de Guaíra, pastor William de Pitangueiras, e outros pastores vão estar ministrando no mês de julho. Depois, em agosto, temos também nossa outra campanha, nosso outro propósito de fé, chamado Acerte o Alvo para a Sua Vida. Quantos aqui precisam acertar o alvo em alguma coisa na sua vida? Quantos aqui já erraram o alvo em alguma coisa na sua vida? Você atirou e errou o alvo. O apóstolo Paulo fala assim que nós não devemos andar como nécios, desferindo golpes pelos ares, atirando, cansando e não acertando o alvo. Ele diz, prossigamos e caminhamos em direção do alvo. Precisamos acertar o alvo da nossa vida. Sabemos que o alvo é Cristo, porém, nas áreas da nossa vida, como acertar o alvo, né, para termos bem sucesso. Então, vai ser uma campanha mais doutrinária, mais firme em alguns pontos. Vamos falar sobre família, finanças, relacionamentos, ministérios, né, pastor Rodrigo lá de Paulínia, bispo Kelso, pastor Neto de Araras. Então, você vai ter a oportunidade de ser ministrado nas quintas-feiras por homens de Deus, onde com certeza você vai ser abençoado. Para isso, é importante que você não fique de fora. Participe, né? Entre lá, participe, deixe o seu comentário, curta a página, compartilha. Toda vez a gente fala isso, mas é importante para que essa mensagem chegue e você seja um multiplicador, você seja um semeador da palavra do Senhor. Lembrando, queridos, que os tempos mudaram. Fala assim para o teu irmão, mesmo distante, fala, os tempos mudaram. Pergunta para ele, você já se tocou que os tempos mudaram? As coisas mudaram. Deus continua o mesmo, o seu princípio continua o mesmo, a palavra continua a mesma, não muda, é imutável. Se alguém tentar mexer, vai ter problema, vai encontrar um problema sério, mas os tempos mudaram. As maneiras, as formas que Deus hoje, a multiforme sabedoria de Deus nos permite usar tudo aquilo que Ele colocou à nossa disposição. E no tempo de hoje se torna muito relevante a pregação do Evangelho, a palavra de Deus chegando aos corações, nos corações e abençoando através da internet. Muitos testemunhos. Me mandaram um testemunho de uma pessoa que participou da nossa campanha de oração lá em Londres. Foi abençoada. Eu creio no poder da oração. Eu creio, irmãos. E chegou lá e abençoou a pessoa, junto com as orações de todos. Não podemos dizer, foi oração lá dos irmãos de Bedouro, junto com todos os irmãos que com certeza oraram. Nós agregamos, fizemos parte desse projeto e abençoamos. Amém, queridos? Glória a Deus. Era isso. Nós vamos ter o sorteio ao final do culto, do brinde aqui. Quantas irmãs gostariam de ganhar esse brinde aqui? Ô, glória, quem sabe é você, né? Presentinho abençoado nesse domingo, hein? Glória a Deus. Olha para o teu esposo, se ele está aí, e fala aí, ó. Você perdeu a oportunidade de me dar um presente desse. Eu vou ter que ganhar ali, ó. Então as irmãs aí intercedem. Os maridos também, porque vai economizar. Dá para uns 2 meses aí de glória, né? De bênção. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de Esther, capítulo 4.
Esther capítulo 4, verso 14, por favor. Quero trazer uma meditação, uma palavra ao coração dos irmãos. Durante toda essa semana eu fiquei concentrado aqui pensando, orando, estudando essa palavra. Consegui terminar ela ontem à tarde para trazer aos corações dos irmãos. O tema dessa mensagem é o papel do cristão no meio dessa geração. Qual é o papel de um cristão? Por que ele está aqui? Qual é um dos papéis? São muitos, mas quais os papéis do cristão nessa geração? Esther capítulo 4, verso de número 14. Diz assim: Pois, se todos te calares agora, de outra parte se levantará o socorro e o livramento para os judeus. Mordecai, primo e a pessoa que criou Hadassa ou Esther, né? Esse nome Esther foi dado a ela quando ela foi para o harém do rei. Então ela se chamava Hadassa, e quando ela foi para o harém, ela ganhou ali, ficou o concurso das mulheres, ela foi para o harém, foi dado o nome a ela de Esther. Aí diz o seguinte: se todos se calares agora, de outra parte levantará-se socorro para livrar os judeus, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. Presta atenção nisso. Quem sabe se não foi para este tempo que o Senhor te levantou rainha desse lugar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua presença. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra santa, poderosa, verdadeira, eficaz. Pai, nós declaramos a unção do Senhor sobre essa manhã, declaramos o teu poder agindo sobre nós. Espírito Santo de Deus, glorioso Senhor, ministra aos nossos corações, ministra da tua graça bendita e do teu amor. Preenche o nosso coração por inteiro nessa hora. Nós nos rendemos, arrancando de nós toda a reserva, abrindo o nosso coração completamente ao Senhor, para que a tua palavra, Senhor, seja depositada no nosso interior, de maneira produtiva, que leve essa semente a crescer, que o Senhor essa semente encontre no nosso coração uma terra boa, fértil, pronta para germinar a boa semente que é a tua palavra. E esses frutos permaneçam pela eternidade. É isso que nós declaramos. Pai, me dê da tua graça e da tua sabedoria, para transpassar de mim aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, para a vida dos meus irmãos. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas, que os meus limites não impeçam o agir do Senhor. Por isso o Senhor tem liberdade para ir além de mim, além do que eu posso fazer, além do que eu posso imaginar ou pensar. O Senhor é mais do que tudo isso. E louvado seja o teu nome. Aleluia. Amém, queridos? Eu orei muito e oro muito a Deus, porque eu quero que nessa manhã o Espírito Santo vá além do meu conhecimento, vá além das minhas capacidades, que são poucas, para que a palavra de Deus possa penetrar de maneira eficaz no teu coração. E essa palavra possa trazer transformação na tua vida, do jeito que Deus planejou. Interessante, amados irmãos, a título de introdução daquilo que eu quero ministrar, o texto lido aqui refere-se ao momento em que um decreto foi estabelecido pelo rei da Média e da Pérsia, aonde uma parte do povo judeu estava preso ali, não voltou para suas terras, permaneceram na Média e na Pérsia, e o rei Assuero estava reinando. E ouve-se que ele foi convencido por um dos seus comandantes a fazer um decreto, e esse decreto dizia que todo o judeu, todo o estrangeiro deveria ser morto em um dia só, em um dia apenas, ia haver um grande extermínio
de todos os judeus e estrangeiros daquela terra. A intenção do coração do comandante era ter domínio total e preeminência no reino. Deus, conhecedor de todas as coisas, já sabia de tudo e se anteveio aos pensamentos malignos do coração daquele homem e já começou a preparar o seu plano, o seu projeto de salvação, de reestruturação, de mudança daquela circunstância que o império das trevas, Satanás, junto com os seus demônios e usando pessoas, estava programando para fazer contra a nação de Israel. E você vai perceber isso, que ele lá anteriormente, lá no começo de Esther, ele depois no capítulo 6, depois desse fato, antes desse fato, ele tem um sonho. E nesse sonho ele é perturbado à noite. E por ser perturbado à noite, ele não dorme, manda chamar as pessoas que liam as crônicas dos feitos. E num determinado momento ele vê um fato, que havia um trama contra ele, e Mordecai revela a ele aquela trama. E ele pergunta o que se fizeram ao homem que revelou aquela trama contra o rei. Não fizeram nada. E Deus, isso fazia parte de um projeto de Deus. Queridos irmãos, o livro de Esther nos relata essa perseguição e a grande crise que estava instaurada naquela nação. Um decreto trazia a decisão da morte e do extermínio no único dia daquele povo. Eis que surge com uma missão, com um propósito. Esther, ou Hadassah. E como qualquer um de nós, numa circunstância como essa, numa circunstância que ela se encontrava, como qualquer um de nós, ela teve medo. Ela ficou encurralada pela situação, ela se achou sem recursos para poder viabilizar aquele grande obra que estava acontecendo ali, se viu sem saída diante das situações que estavam diante dela, ela se vê sem saída, se vê sem como fazer aquele livramento, como qualquer um de nós, no meio de uma situação que talvez nos atormente, nos aperte, nos pressione, ela se sente agora sem recursos humanos, sem saída, encurralada, com medo, amedrontada. E aí surge a pergunta do seu primo, Mordecai, para Esther. Ele levanta uma pergunta para ela que é muito forte. Ele diz: quem sabe se não foi para esse momento que o Senhor te deixou chegar na posição de rainha? E essa pergunta mexeu com o coração da moça. Ele disse: quem sabe, além da sua beleza física, além da sua capacidade, da sua delicadeza, porque era tudo isso, delicada, bonita, falava bem, sabia se comunicar, simpática. Além de tudo isso, minha filha, Deus não te colocou nesse lugar para você realmente cumprir um propósito. Quem sabe, nesse tempo que você vive hoje de crise, Deus não está levantando a sua vida para ser um agente de transformação, para ser um agente de mudança, um agente de trazer a presença de Deus de maneira enfática, poderosa, para transformar a realidade que está cercando a minha e talvez a sua vida. Mordecai chega para ela e diz: talvez você pode até ficar em silêncio, ele disse. Você pode até se calar. Mas Deus vai levantar outros que vão declarar para livrar a nação de Israel. Mas fique você sabendo, a casa do teu pai, todos perecerão. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou como rainha? Quem sabe não foi para esse tempo, nessa empresa, nessa casa, nessa escola, na onde vocês têm ido, Deus tem te levantado e quer te levantar com um propósito de mudança e transformação de realidades de muitas pessoas. Nós também, queridos, vivemos um tempo conturbado. Esther está vivendo um tempo conturbado. Hadassah estava vivendo um tempo de conturbação. Estava vivendo um tempo difícil. Estamos vivendo talvez um dos piores momentos, um dos momentos mais difíceis da nossa história moderna do homem. O homem atual jamais teve conhecimento de um momento tão difícil como o momento que nós estamos vivendo agora. E a grande pergunta que salta ao meu coração: por que, Senhor,
O Senhor nos colocou nessa geração, no meio de uma situação tão difícil. Por que será? Será que Deus errou em nos colocar nesse momento? Será que Deus equivocou-se em nos colocar nesse tempo? Toda vez que eu assisto um filme de época, não sei se você gosta, eu gosto muito de assistir um filme de época, eu teço um comentário, falei, eu gostaria de ter nascido nesse tempo. Eu gosto muito daquele negócio medieval, eu acho que me daria bem nesse tempo aí. E aí toda vez vem um sentimento no meu coração, você está nessa geração, eu te coloquei nessa geração, para cumprir um propósito nessa geração. Deus quer cumprir algo na tua vida nesse tempo, e usar você nesse tempo, no tempo talvez mais difícil da nossa geração. Deus te colocou aqui, Ele tem um propósito para a tua vida, Ele tem algo para fazer em você, Ele tem algo para fazer além de você, para que você realmente seja esse instrumento poderoso de Deus, de transformação, mudança, como foi Esther. Nós vivemos, e eu quero agora tecer aqui, indo para o final da minha nota de introdução, tecer com vocês alguns comentários sobre o momento em que nós vivemos. Queridos, nós vivemos um momento de crise, sim ou não? Você entende isso? E crise não é ruim. Depende. Posso me voltar a um vocabulário chinês que diz que crises são o quê? A palavra crise em chinês significa trabalho, mas também significa oportunidade. Um momento de crise você vai ter muito trabalho, mas também você tem talvez a maior oportunidade da sua vida. Os maiores homens, as maiores fortunas do mundo, eles nasceram e se desenvolveram no momento de crise. No momento de crise, Deus desperta algumas coisas, muda algumas situações, Ele prospera o teu povo. A Bíblia diz que Isaac, ele cavou o poço em terra seca, e Deus fez o quê, queridos? Fez nascer água. Ele semeou numa terra que não produzia nada, e Deus deu alimento. Havia uma crise, mas a crise não rege o agir de Deus, porque vivemos uma crise no âmbito natural. Deus não está em crise. Ele não é levado pelas crises que nós vivemos aqui na terra humanamente, e muitos crentes, eles têm dificuldades com a crise, porque acham que são anjos, acham que são seres espirituais, estão agora num patamar espiritual e não vão enfrentar crises. Não, pastor, está fora da palavra. Irmãos, no mundo tereis aflições, crises, sofrimentos, passarão por dores, mas eu estarei com você. A diferença, irmãos, de aqueles que não conhecem a Jesus, porque não tem a presença consoladora de Deus ao seu lado. Só isso. Mas as dores, as crises, os sofrimentos, as lágrimas, as angústias do coração é igual para todos. Muitos cristãos acham que são anjos. Interessante, eu estava conversando com um pastor, e eu gosto muito de conversar alguns assuntos interessantes, e um pastor amigo meu disse o seguinte: Dário, Deus se fez homem, sim ou não? O que Filipenses disse? Que Deus se fez homem em quem? Em Jesus. O homem, para conhecer o homem, saber toda a natureza do homem, o homem que é homem, ele não aceita a sua humanidade, ele quer ser Deus. Irmãos, quando nós recusamos a nossa humanidade, os sofrimentos da vida passam a ser absurdos, passam a ser inaceitáveis, porque nós achamos que estamos fora do ambiente natural da vida. Estamos fora do ambiente natural da vida. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, todos os flagelos nós estamos sujeitos. Mas no dia que o perfeito for retirado, diz a palavra, o imperfeito se manifestará. No dia que nós fomos retirados daqui, não teremos mais dores, mais choro, mais angústias, mais sofrimentos. Mas até então, até aqui, nos ajudou o Senhor. E nós só estamos aqui porque Deus tem nos ajudado. Vivemos em um tempo de crise. Vivemos num tempo de crise moral. Irmãos, nós vivemos num tempo de crise onde a moral, a moralidade se tornou um pecado. Nós vivemos um tempo de crise onde o certo se tornou errado. Onde amar a família e cuidar da família está errado. Onde ser uma pessoa que tem princípios é errado. Porque agora
não ter princípio, não valorizar a família, não dizer para o menino que ele é isso, que ele é homem, que a menina é menina, está tudo errado. Vivemos numa crise moral de maneira absurda, aonde o puro não pode ser puro. Aonde o menino ou a menina quer se preservar para um casamento e ele é tido como uma pessoa retrógrada, uma pessoa careta, uma pessoa babaca, uma pessoa atrasada. Aonde o puro não pode ser puro mais. Aonde ser correto não pode ser correto. A pessoa que é justa no trabalho, ela é tida como puxa-saco, como uma pessoa isso, aquilo, porque ela é justa. Ela não aceita o errado, ela gosta da pureza, ela gosta da verdade. E está errado hoje, porque crise moral. Ensinar para o filho que não pode enganar, não pode mentir, não pode roubar, é errado hoje, ele tem que decidir o que ele quer. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer ele não vai se desviar dele. Irmão, quem ensina a pureza, a verdade, a santidade são os pais para os seus filhos. Não é escola, não é professor de escola, é pai para os seus filhos. Vivemos numa crise moral. Eu me lembro uma vez que meu filho deu uma dificuldade na escola, e eu fui lá conversar com a diretora, porque eu precisava ensiná-lo uma verdade. Eu precisava ensinar, por mais que doa em mim, eu tenho que ensinar a ele uma verdade. E ele fez algo de criança, uma desobediência de uma direção dada, e eu fui conversar com a diretora. E eu disse, eu gostaria de falar com a diretora. Aí já ficou aquele clima. Esse pai veio para fazer o quê? Ficou aquele clima. Uma chama a outra, tem alguém chamando, vem, tem alguém, tá aí alguém chamando. E eu só vendo o negócio. A diretora chegou em mim, ela estava assim com os lábios brancos. E eu parado na porta. Ela disse, pois não, pai. Eu disse, eu vim aqui, primeiro, para pedir perdão a ti, pela atitude errada do meu filho. Ela foi, eu vi a cor das bochechas dela voltando. Eu gostaria que a senhora chamasse ele, chamou ele tem algo para dizer. E ele reconheceu, olha, me perdoa, não vou fazer mais. Ela mandou uma mensagem depois que ela ficou admirada. Ela nunca viu aquilo. Por quê, irmãos? Porque o normal hoje é eu passar a mão naquilo que está na cabeça do filho, naquilo que está errado. E fazer barraco para justificar a minha incompetência. De pai. Então eu faço barraco para colocar um pano na imoralidade, naquilo que é errado na vida do meu filho. Eu faço um barraco, eu brigo com as pessoas. O Joás fica bravo comigo e a mãe dele, porque a gente pega no pé dele. Imagina pegando no pé todo dia. É chato ou não é? Meu papel. Tem que fazer tarefa. Pai, eu não aguento mais. Tem que fazer tarefa agora. Tem que fazer hoje. Não pode faltar. Se tiver tarefa faltando, eu sei de criança na escola dele, tem mais de 200 tarefas sem fazer. E aí a minha alegria é receber uma mensagem do professor dizendo, parabéns. Eu posso colocar o seu retrospecto num jornal da escola? Eu disse, está vendo? É o fruto. Escute, saiu uma estatística sobre filhos, uma revista americana, que diz que filhos com mães e pais chatos, filhos bem-sucedidos. Filhos com pais e mães legais, bacanas, amigos, mal-sucedido, fracasso na vida. Fracasso. Não aprendeu a lição. Quando pequeno, não vai aprender quando grande. Depois dos 12 anos, irmão, só Jesus para consertar. Pode fazer o que você quiser. Só Jesus para consertar. Fugiu das suas mãos. Vivemos numa crise moral, irmãos, terrível. Uma imoralidade. Onde o certo virou secundário. A imoralidade agora se tornou real. A promiscuidade virou tranquilo, uma crise moral e tem assolado até mesmo muitos pensamentos de muitos cristãos. Vivemos numa crise emocional terrível, talvez a maior desse tempo, onde pessoas deprimidas de balde, onde nós encontramos pessoas solitárias mesmo, vivendo em comunidades,
sofrendo de solidão extrema, angustiadas, infelizes, insatisfeitas. Dá uma olhada para o seu colega que está do seu lado aí, você que está aqui presencialmente, você que está nos acompanhando aí na sua casa, olha para alguém que está do seu lado e fala: você é satisfeito? Completamente satisfeito? Nós vivemos uma crise emocional e uma das facetas dessa crise emocional, queridos, é a insatisfação. Eu fico absurdamente chocado com pessoas insatisfeitas. A pessoa tem vida, está respirando, não está num tubo de oxigênio, está comendo normal, não está comendo por uma sonda, está andando, não está andando numa cadeira de roda, ou não pode andar numa cama, e está insatisfeita. Quer o que da vida? Só quer um chocolate quente e um pouco de manteiga. Só está faltando, não é? Tem comida, tem roupa, tem pessoas que se preocupam, tem marido, tem esposa, tem filho, tem casa, tem carro. Quer o que mais? Irmãos, eu não estou dizendo que nós não devemos ter um pensamento de crescimento, de desenvolvimento, de conquista, e não tem nada a ver isso. Eu estou dizendo aquilo que Paulo diz: eu aprendi a viver feliz em todo o tempo, seja ele na escassez, eu estou feliz, seja ele na abundância, eu sei lidar, seja o que for, eu estou feliz, porque a minha felicidade não está pautada, fundamentada nas coisas, porque há insatisfação, porque a alegria do coração desse ser humano está pautada naquilo, nas coisas, nos objetos, nas coisas. Ele ama mais a criatura do que o Criador, e aí ele vai se tornar insatisfeito, porque as coisas não suprem. Nada que você tiver pode ganhar na Mega Sena, irmãos. Se você joga, não vai resolver o teu problema. Vai continuar insatisfeito, vai continuar angustiado, vai continuar deprimido, só que agora com dinheiro, daqui a pouco perde tudo. Uma crise emocional, pessoas deprimidas, pessoas solitárias. Você conhece alguém que vive no meio de comunidade, com um monte de gente à sua volta e é solitário? Você conversa com ela falando: tadinho, não tem ninguém perto de mim, pastor. Ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo. Eu gosto de dar um exemplo aqui, que eu disse uma vez, uma irmã chegou em mim e disse: pastor, até o Facebook diz bom dia para mim. Eu abro meu Facebook e diz: bom dia, fulano. Olha, ninguém fala, mas o Facebook fala. Eu tenho 1 milhão de amigos. Tem uma música, né? Tem 1 milhão de amigos. Tem 1 milhão de amigos lá no Instagram, pastor. Mas na hora de deitar, ninguém está lá com você. Na hora que você chora, ninguém está lá com você. Na hora que o trem aperta para o seu lado, ninguém está lá com você. É virtual, irmãos. Uma crise onde a pessoa se apega num amigo virtual e não consegue construir relacionamentos saudáveis. Onde ela acha que ter 1 milhão de amigos no Facebook vale de alguma coisa. Onde ela posta algo porque ela quer que 1 milhão de amigos digam para ela: glória, aleluia. O Instagram até tirou o número que dá de... Foi o Instagram que tirou o número que dá de like, quanto foi, porque estava dando uma crise. Ele estava se suicidando porque não fez uma postagem lá e ninguém deu um like lá, não sei como chama do Instagram, ninguém deu um pouquinho, ele não aguentou a pressão, suicidou. Eu queria que o meu 1 milhão de amigos me desse um like, mas não deu, eu suicidei. Crise emocional terrível, uma crise de suicídio, uma solidão terrível que gera suicídio, inclusive no meio de líderes, meio de pastores, de líderes. Eu nunca vi uma geração a qual homens morreram, líderes morreram, se suicidaram. E eu não critico, irmãos. Eu não critico. Fulano fez isso, é por causa disso, ou foi para aquele lugar. Eu não critico. Eu já passei desse tempo. O Senhor sabe. Eu não quero meter minha mão em algo que eu não sei, e nem falar algo que eu não sei. E por fim, esse panorama, nós vivemos em uma crise enorme na espiritualidade como nunca vista. Uma crise espiritual profunda no meio dos crentes, dos cristãos que foram chamados com propósito para essa geração, agora afundados em crise espiritual, não oram a Deus, não buscam o Senhor,
não clamam, não estudam a sua palavra, são alimentados a conta-gota pelos cultos de domingo, mas não se alimentam diariamente da palavra, precisam da oração de alguém para que algo aconteça na sua vida, mas são incapazes de buscar a Deus pela sua própria vida, são incapazes de buscar a Deus com intensidade por um propósito na sua vida. Uma crise espiritual tremenda está nos acontecendo. Uma frieza que eu nunca vi antes, uma apatia que eu nunca vi antes. Nos meus quase 28 anos de cristão, eu nunca vi algo de crente como eu tenho visto nesse tempo. Uma apatia profunda, um descontentamento gritante no coração, crentes com um mínimo de compromisso com Deus, crentes que sequer conseguem acordar no domingo de manhã para adorar a Deus, crentes que não conseguem levantar sua voz para adorar ao Senhor no momento de louvor. Eu fico envergonhado se eu fosse, às vezes quando o ministro de louvor fala só a igreja, eu fico envergonhado, irmãos. Fico envergonhado de Deus. Senhor, o cidadão não consegue abrir a boca dele, mas na hora que ele está na frente do futebol, ele parece um leão. Na hora que ele está no meio dos amigos, a voz dele é que destaca, ele grita, mas quando é para adorar o Senhor, parece um gatinho. Parece um gatinho, escondido. Meu Deus! Crentes morreram, entregaram as suas vidas, glorificando o Senhor no meio das arenas, proclamando o nome de Jesus, exaltando o nome do Senhor. Nós não somos capazes de acordar no domingo pela manhã para vir num culto, irmãos. Que geração nós estamos vivendo? O nosso amor é pífio. O amor é demonstrado em atitude, sim ou não? Eu sei que não é fácil. Às vezes, hoje eu acordei, ontem eu fui dormir muito cedo, eu acordei com sono ainda. Quantos aqui acordam com sono? É impossível não acordar sem sono. Você acorda às vezes arrastando, demora 15 minutos para o seu cérebro entender que você precisa sair daquela cama. Mas o que governa a minha vida não é meus sentimentos, as minhas vontades. É aquilo que eu entendo de prioridade. Tem que ir, tem que levantar, acabou, toma banho e vai embora. Porque quando o relógio desperta, 7h30 da manhã, para você ir trabalhar, você não briga com Deus. Não, eu acho que eu não vou hoje, não. Não vou. Quer saber de uma coisa? Deixa para amanhã, eu vou amanhã no trabalho. Ah, no domingo que vem eu vou no culto. Mas na segunda-feira, quando ele toca, você não fala, não, eu vou na terça. Por que será? Por que será, querido? Uma crise espiritual, onde nós não conseguimos expressar a Deus, onde cristãos que se dizem cristãos abandonam seu compromisso com Deus por nada. Por nada, irmão, nada. Deixam de adorar, deixam de servir, deixam de amar por nada. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês sequer chegaram ao sangue ainda. Não foi necessário o sangue de vocês serem derramados para vocês provarem que são cristãos de verdade. Não precisou disso ainda. Não precisou. Mas nós não conseguimos. Por quê? Por causa das crises. Uma crise tremenda. Os sinais estão todos aí. Mateus capítulo 24. Eu queria que você abrisse comigo. Mateus 24. Os sinais estão todos aí. E eu já vou para o meio da mensagem aqui para caminhar para o final. Mateus 24. E Jesus, saindo, partiu do templo, aproximou-se dele, os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Ele estava no templo, ele sai do templo, os discípulos chegam até ele, e agora eles queriam ser um guia turístico de Jesus, para mostrar para Jesus como é que era o templo. Mal eles sabiam que estava falando com quem ajudou a fazer aquilo. O templo se refere a ele. Tipifica a obra dele. Agora eles vão querer ensinar Jesus, mas Jesus lhe disse, já interrompeu a conversa, Jesus lhe disse, não vedes todas essas coisas? Na verdade eu vos digo,
não ficará pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Versículo 3. Estando eles assentados no Monte da Oliveira, agora ele já sai do templo, eles vão para o Monte da Oliveira, Jesus está sentado ali. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: quando serão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, no verso 4, respondeu, disse-lhes: fiquem atentos, que ninguém vos enganeis, para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerra, e olhareis para que olhais para que não vos perturbem, pois todas estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e haverá pestes, terremotos em vários lugares. Todos esses são somente os princípios das dores. Então vão entregar vocês aos atormentadores e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, uns com os outros se odiarão. E aí ele começa a narrar aqui as situações do fim. Queridos, até esse exato momento que Jesus está narrando fatos que vão acontecer no final, nós já estamos vivendo na íntegra. Falta pouca coisa, nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos caminhando para o fim. Jesus está prestes a voltar e buscar a sua noiva. Ele não é mentiroso, ele disse que voltaria, os sinais estão aí. Eu vou, Pai, não vos deixarei sozinho, enviarei meu Espírito, mas eu voltarei para buscar-vos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, ele disse. Os sinais estão aí, as crises estão instaladas, das pestes estão assolando o mundo, as tormentas naturais assolam o mundo, de norte a sul, de leste a oeste dessa nação e de fora daqui. Jesus está prestes a voltar, e nós estamos vivendo a nossa vida como se ele não fosse voltar nunca. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, e com Deus não se brinca. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá na sua vida. Se nós vivermos uma vida de maneira distante de Deus, viveremos a eternidade longe dele. Se eu amar mais essa vida que é pequena, eu posso abrir mão da minha eternidade. Os sinais estão aí. Obrigado. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com a tua vida espiritual. Não brinque com o pecado. Não brinque com as coisas de Deus que são sérias. Nós vemos coisas terríveis, escândalos, coisas terríveis. Agora, queridos, quem sabe não foi para esse tempo que eu disse aqui que Deus nos colocou nessa geração. Quem sabe não foi para esse momento de tão grande conturbação que Deus nos colocou aqui com seu propósito eterno em execução, para nos tornarmos agora edificadores do reino, profetas do Senhor, que não se vendem, que não se curvam, que têm uma integridade no Senhor. Agora, queridos, Esther é colocada no trono. A rainha Vasti tem uma atitude ali desonrosa ao rei, ela é tirada do reino, ele levanta agora um concurso de Miss Média e Persa. É isso que aconteceu. Ele faz um concurso de Miss da Média e da Pérsia, para encontrar a rainha perfeita, a mulher adequada. E agora, queridos, eu te pergunto, você acha? Porque assim, ser a rainha talvez seria da posição mais almejada pela... Quantos aqui gostariam de ser rainha? As irmãs, vocês já são rainha, queridas, vocês já são rainhas. Aqui vou levantar a bola de vocês e tal.
Vocês já são rainha, mas assim, se hoje alguém falando, você vai ser rainha mesmo. Imagina aquela princesa, aquela coisa, aquele casamento, imagina aquilo lá. Aquilo que você pensou na infância acontecendo agora. Que esse cara, pode até ser que esse cidadão aí. Eu sei que ele não é príncipe, mas de repente. Quem não queria? Vai ter um concurso. A mulherada foi tudo, irmão. A inscrição bombou. Faltou vaga nas inscrições. Você acha que não tinha mulher ajeitada ali ou não? O que você acha, Marcelo? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, Marcelo? Meu Deus! Agora, por quê que os olhos do rei fitaram em Hadassa? Só tem uma explicação isso. Propósito eterno de Deus. Deus sabia que ele precisava de alguém ali que tivesse coragem, compromisso, aliança. E ela provou isso. E ele permite escolher aquela mulher. Agora ela é rainha. A crise vem. Então eu quero decorrer aqui com os irmãos sobre esse propósito de Deus para a vida dessa mulher. O que o propósito, quando nós estamos no centro do propósito de Deus, o que acontece? O propósito faz a gente vencer o medo. O propósito, querido, nos faz vencer o medo. Quando Esther entende que estava ali por uma missão, o medo da morte, o medo da atitude do rei é vencido e ela avança no projeto final. O medo da morte, irmãos, quando nós estamos dentro do propósito de Deus, nós vencemos o medo da nossa vida. Olha, presta bem atenção, a Bíblia vai dizer no versículo 16, de capítulo 4, versículo 16 do livro de Esther, que depois que ela recebe esse recado de seu primo, ela diz: pedir para as moças orarem, todo o povo orar, minhas moças vão orar aqui também, e eu irei até o rei. Se ele me receber, amém. Se tiver que morrer, o que ela diz? Morrerei. Se tiver que morrer, morrerei. Porque o propósito vence o medo. Quando nós sabemos o propósito de Deus para a nossa vida, quem é Deus, o que Ele é para mim, o que eu sou para Ele, esse propósito da minha vida começa a fazer eu vencer os meus medos. Eu começo agora a me tornar um corajoso, um homem de coragem, uma mulher de coragem que vence o medo. E ela agora vence o medo. Se tiver que morrer, eu morrerei por causa do propósito. Eu gosto de dizer uma frase que sempre está no meu coração: se não tiver motivo para morrer, não tem razão de viver. Se você não tiver motivo para entregar a sua vida por uma causa que você acredita, não vale a pena viver. Se você não é capaz de entregar a sua vida pela sua esposa, pelos seus filhos, pela tua casa, pela tua família, você vai entregar a tua vida por quem? Se você não é capaz de entregar a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, as suas capacidades nas mãos de Deus, vai entregar para quem? Dizer: Deus, eu faço o teu propósito. Se tiver que morrer, morrerei. O propósito vence o medo. Constantemente enfrentamos situações que sentimos medo, queridos. A clareza do propósito nos encoraja. Quando nós temos a visão do que Deus está fazendo na nossa vida, daquilo pela qual nós fomos chamados, aquilo que Ele tem depositado na nossa vida, o amor dEle em nós não ficamos encorajados, não desistimos, não nos amedrontamos, nós nos fortalecemos no Senhor. O propósito arranca o medo do nosso coração. Josué e Caleb, quando vêm da terra de Canaã, eles enfrentam uma situação difícil. Ele diz: ei, se Deus nos levou até lá, com certeza Ele nos dará aquela terra. Nós vamos ser mortos, disseram os outros 10. Os gigantes estão lá, eles vão nos despedaçar, vamos ser comidos como pão, despedaçados como migalhas. Josué disse: ei, povo, se o Senhor estiver conosco e nós estivermos com Ele, nós adentraremos aquela terra e seremos herdeiros dela. Não atemorize os vossos corações. O propósito tira o medo do nosso coração. O propósito, querido, revela as estratégias. Preste bem atenção nisso, no versículo 15. Esther traça os passos, o caminho para chegar até o rei. Ela planeja. O propósito de Deus para a nossa vida nos dá
as estratégias. Está precisando de estratégia para a tua vida? Você precisa planejar os teus passos diante do Senhor. Não faça do seu jeito, planeje com Ele. Deus, eu quero planejar os meus passos segundo o teu propósito, porque aí o propósito gera a estratégia. Ela viu que precisava chegar ao rei, mas não precisava chegar de qualquer jeito, não podia chegar. Então ela planeja, ela prepara, ela ajeita, e ela aparece com o melhor vestido. Não é isso que diz o texto? Ela se veste com as roupas de rainha, com a coroa, e ela aparece na porta. Abre-se a porta. Irmãos, não podia chegar na presença do rei sem ser anunciado. Porque isso, a pessoa que fizesse isso, era morta. Por isso ela disse, se tiver que morrer, morrerei. O propósito tira o medo, o propósito traz as estratégias. E abre-se a porta. Depois de jejum, depois de oração, depois de clamor, a porta se abre. O rei poderia dizer, vai ter que morrer. O rei já estava meio traumatizado com as rainhas. Mas a Bíblia diz que ele levanta o cetro de justiça. E quando ele levanta o cetro, significava que ela podia entrar na presença dele. Ela estava justificada. Agora ela entra. Mas antes de fazer isso, ela traçou uma estratégia. Esther traça os passos, o caminho para chegar ao rei. Existe um caminho para vencermos. Fala para o teu irmão, existe um caminho para vencermos. Existe um caminho para nos tornarmos vencedor, para vencermos os desafios que estão diante de nós. Existe uma estratégia que nos conduz à vitória. E esta estratégia e esse caminho nos leva à medida que nos alinhamos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Dia após dia, Deus vai revelando as suas estratégias. Quando a minha vida está alinhada com o propósito. O propósito traz a unção. Esther era uma personagem improvável para a realização daquela missão. Ela era improvável, irmãos. Embora fosse formosa, era do povo inimigo. Mas ainda assim, virou rainha. E depois viu que era incapaz do desafio que ela tinha pela frente. Ela viu que não conseguia. A unção é a capacitação de Deus para realizar aquilo que Ele colocou na nossa vida no meio natural. A unção é a capacitação de Deus para realizar o seu propósito de maneira natural. Deus derrama unção sobre você, para você cumprir o propósito. E agora, eu quero compartilhar com você, partindo para o fim, quais são, eu separei 2, o papel do cristão nessa geração. Qual é o papel do cristão no meio dessa geração tão difícil, vivendo uma crise, nós falamos sobre elas, mas que entende que tem um propósito, e que o propósito da sua vida traz unção, o propósito traz estratégia, o propósito revela a vontade de Deus, o propósito realmente, ele traz o poder manifesto de Deus, ele revela as estratégias para a nossa vida. Nós estamos aqui debaixo de um propósito, irmãos. Você não está aqui por um acaso. Você não está onde está por um acaso. A empresa que você trabalha não é um acaso. A casa que você está não é um acaso. A faculdade que você está não é um acaso. É um propósito. Deus já pensou isso antes mesmo de acontecer na sua vida. E Ele já sabe o fim. Mas nós precisamos nos enquadrar dentro do seu propósito. E exercer o nosso papel. Existe uma ação de Deus, mas existe o nosso posicionamento. Nosso papel. E o primeiro deles... O primeiro papel do cristão nessa geração é testemunhar de Cristo e do seu poderoso poder de transformação. O nosso primeiro papel, queridos, é testemunhar de Cristo. Livro de Mateus capítulo 5, versículo de número 13 e 14, diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá mais para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz desse mundo. Não se pode esconder uma cidade que está completamente iluminada sobre um monte. Primeiro papel de um cristão, queridos, é testemunhar de Deus. É testemunhar dos feitos de Deus nessa terra.
Jesus está dizendo, vocês são o sal desse mundo. O que está dizendo? O que significa isso? Que esse mundo não tem sabor sem a igreja aqui. Esse mundo não tem valor algum sem nós estarmos aqui propagando a verdade de Deus. As pessoas precisam ser salgadas pelo poder de Deus que está em nós. A vida dela passa a ter sabor, que elas encontram em nós a pessoa de Jesus e o grande feito que Ele fez em nós. Irmãos, um dia minha vida era sem sabor, um dia sua vida também era insípida, mas porque alguém nos apresentou o sabor da vida, que é Jesus, nós passamos a saborear a vida em Cristo. Testemunhar desse grande poder, testemunhar de Cristo, testemunhar de Deus, ser a luz desse mundo. Sabe como eu vejo esse mundo, irmãos? Como um barco numa noite conturbada, de tempestade, sem luz para guiar. E quando ele, bem longínquamente, ele vê uma luz. O desejo de um comandante no meio de uma noite conturbada de viagem é poder encontrar uma luz, um farol, que guia a vida dele. Você é o farol e o mundo é o barco. O mundo está ansioso para encontrar um farol. As pessoas que estão ao seu lado estão ansiosas para encontrar um farol. A sua família está ansiosa para voltar a sentir sabor, para encontrar um farol. Vós sois a luz desse mundo. Olha aqui, queridos. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 1, ele fala da supremacia do poder de Deus. No capítulo 2, ele fala do poder da supremacia do outro, a importância da outra pessoa. No capítulo 3 de Filipenses, do versículo 1 ao versículo 12, ele fala dele. E ele diz, eu, Paulo, perseguidor, com carta nas mãos, saí para Damasco. Fui atrás daqueles que eram do caminho e ia matá-los. Ao se aproximar de Damasco, uma luz brilhante me envolveu e eu caí. Paulo, perseguidor da igreja, ele sai de Jerusalém, caminho de Damasco, com carta para as sinagogas, para prender os cristãos. E uma nota de conhecimento para você. Os cristãos, eles foram chamados de cristãos lá em Antioquia, porque dizendo que esses aí são pequenos cristos. Você já sabe disso. Mas antes disso eles tinham um nome. Eles se chamavam os do caminho. Paulo fala isso, Saulo fala isso lá em Atos capítulo 9. Ele sai atrás daqueles que eram do caminho. Lá em Antioquia é mudado, passa a se chamar cristãos, pequenos cristos. Queridos, o apóstolo Paulo, ele sai da condição de perseguidor e passa agora a ser vaso de honra, porque ele realmente é impactado pela presença de Deus, e ele passa, Deus fala para ele em Atos capítulo 9, para Ananias, se eu não me engano, quando vai lá ele desce, vai encontrar, quando depois da cegueira, ele diz, esse homem, eu vou fazer dele vaso de honra. De perseguidor, ele vai se tornar perseguido por amor ao meu nome. Queridos, nós precisamos testemunhar desse Cristo. Nós precisamos testemunhar desse Deus. É o nosso papel testemunhar desse poder que salvou a nossa vida. Paulo cai por terra e agora ele deixa de perseguir para ser perseguido. Presta outra nota de conhecimento. Quando a palavra diz que Paulo cai, quando já ouviram falar que ele cai do cavalo? Já ouviu falar isso? Paulo caiu do cavalo. Agora, se você achar o cavalo na Bíblia, eu te dou um cavalo de presente. Não tem cavalo. Presume-se que a viagem era por cavalo. Mas não tem. Não tem. Então, o nosso papel, queridos, é testemunhar. É testemunhar de Cristo na nossa vida. Testemunhar do Senhor. Testemunhar o seu grande poder. Testemunhar o seu grande e infinito amor. Olha o que diz
No livro de Efésios, queridos, capítulo 2, 4 e 5, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos justificou e nos vivificou em Cristo, pela graça sois salvos. Precisamos testemunhar que estávamos mortos e agora temos vida por causa de Jesus. Nós estamos aqui para isso, para dizer, olha, eu estava morto, eu estava perdido no meu pecado, eu estava perdido nos meus delitos, Jesus me restaurou, o seu poder entrou na minha vida, transformou a minha vida. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Nós estamos aqui para que a nossa vida testemunhe desse Deus, de relevância física, natural, visível, de quem é Deus. Sabe como o mundo vai ver Deus, querido? Quando olhar para mim, quando olhar para você, como um farol, vai dizer, Deus fez algo na vida desse homem. Você teve a grata surpresa de chegar num lugar e alguém dizer, o senhor é cristão? Alguém já teve, você é crente? Hoje, quando fala se é crente, já assusta. O que será que está acontecendo? Quando a pessoa pergunta, para mim acontece demais isso. Pastor, fulano de tal é crente lá da sua igreja? Eu falo, ai meu Deus, lá vem. Ai, Jesus. Meu Deus, você não tem noção. O fulano de tal é lá da sua igreja, dá um calafrio dentro de mim, assim, falando. Pastor, ele é crente lá da sua igreja? Não, ele vai lá na igreja. Se ele é crente, eu já não sei. Eu espero que ele seja. Se ele é crente, a vida vai mostrar. Vai dar um calafrio, irmãos, na gente. Mas você teve a impressão de chegar num lugar, alguém falou assim, o senhor é cristão? Ou você foi num lugar e falou, pastor, aquela pessoa é um homem de Deus. Eu cheguei num lugar um dia, esses tempos atrás, fui fazer uma visita, e a pessoa veio aqui na igreja um dia e conversou com um pastor, cumprimentou, a pessoa cumprimentou, ela disse, eu estava deprimida. Não foi eu não, viu gente? E eu só conversei, ele só me cumprimentou. Eu senti a presença de Deus. Saí dali alegre no coração. Estou aqui feliz, pastor. Testemunho de Cristo. Ela diz, Deus está na vida daquela pessoa. Deus está na vida dela. E nós estamos aqui para isso, para fluir a vida. Testemunhar de Cristo, testemunhar do Senhor, testemunhar da fidelidade, da justiça. Meu Deus é fiel. As pessoas precisam olhar para mim, para você e falar assim, Deus é fiel, olha a vida dessa pessoa. Deus é fiel, Deus é poderoso. 2 Timóteo 2 diz assim, se permanecemos com Ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se somos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus Ele não muda por causa da minha infidelidade, é eu que tenho que mudar por causa da fidelidade dEle. É eu que tenho que olhar para a fidelidade dEle e dizer, Deus, eu não posso continuar desse jeito, o Senhor é fiel demais. As pessoas têm que olhar para a minha vida e para a sua vida e dizer, Deus é fiel, olha o que Ele tem feito. E é assim, e eu vou te dar um exemplo disso, a gente tem problema com isso, irmãos. Mas vamos falar que isso, vamos falar que eu sou crente, que eu sou fiel. Não, é falsa espiritualidade isso. É falsa modesta. Porque Jesus deixou muito bem claro que o mundo ia saber quem Ele era olhando para nós. Olhando para mim, olhando para você. Para de falsa modéstia, espiritualidade fajuta. Não posso. Pode sim. A Bíblia vai dizer o seguinte, João capítulo 11. Saíram judeus, pessoas saíram das suas terras, foram até Betânia, aonde Jesus tinha ressuscitado Lázaro, não foi isso? Sabe o que a Bíblia diz? Eles foram lá para quê? Para ver Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. E quando estavam lá, conheceram a Jesus. Eles foram lá por causa de quem? Os judeus que se converteram, as pessoas que estavam lá, aquele monte de gente, foi por causa de Jesus, irmãos? Eles foram para ver Lázaro, a Bíblia é muito enfática, eles foram para ver Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. E quando estavam lá, eles conheceram o autor da vida. As pessoas vão olhar para você como um milagre de Deus e vão conhecer Jesus.
Elas não olham para Jesus direto, elas olham para você, ela olha para você, ela olha para mim, depois elas veem Jesus. Elas não têm capacidade de ver Jesus de cara, elas olham primeiro na nossa vida. Paulo diz assim, Pedro e João no Templo Formosa, ele diz, eu não tenho nem ouro nem prata. Olha para mim, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Essa expressão, olha para mim, está dizendo, o que eu tenho é diferente do que o mundo pode te oferecer. Eu quero saber se a geração de hoje é capaz de dizer para as pessoas, olha para a minha vida. Olha para mim, não olha para o fulano, não olha para o ciclano, não olha para o Bertrano, olha para mim. Paulo também fala isso, olha para mim. Poder de testemunhar é o nosso papel. E eu quero terminar, já falei isso 3 vezes, né? Mas vou terminar agora. Testemunho poderoso de Deus. Segundo papel do cristão, queridos, para essa geração, é amar. Amar ao próximo. Preste bem atenção. Deus nos chama para viver uma vida de amor. Isso significa que precisamos amar as pessoas à nossa volta. Nem sempre isso é fácil. Amar é fácil, irmãos? Não. Amar não é fácil. Amar é difícil. Mas para coisas fáceis qualquer um serve. Para coisas difíceis, pessoas especiais. Para coisas fáceis qualquer um serve. Como amar é difícil, ele escolheu pessoas especiais. Amar não é fácil, porque essas pessoas podem ser muito diferentes de nós. Amar quem é igual é fácil. Amar quem faz aquilo que você gosta ou quer que você faça é fácil. Qualquer um faz, os fariseus fazem, os hipócritas fazem. Amar aquele que é diferente que é difícil. Amar aquele que é diferente, que é o desafio. E nós somos chamados para amar o diferente. Amar o diferente, mas a Bíblia nos explica que é muito importante amar o próximo. Jesus amou o seu próximo. João capítulo 15, versículo 17, ele diz assim, vós sois, eu vos mando, que ameis uns aos outros. Amar é mandamento, querido. Não é opcional. Coloca a mão no teu coração e fala para você mesmo. Amar não é opção. Fala o teu nome. Amar não é opção, Dário. Amar é mandamento. Amar ao próximo é mandamento. A quem ama Jesus obedece os seus mandamentos. Disse Jesus que amar ao próximo é um mandamento. E é o segundo mandamento mais importante de todos. O primeiro qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo. O primeiro é amar a Deus. E o segundo mais importante da Bíblia, Jesus resume todos os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, com teu corpo, a tua alma e teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. A comparação de Jesus ela é tão forte que nos encurrala num canto, porque quem não ama a si mesmo? Quem não cuida de si mesmo? Quem não gosta de passar um batonzinho, fazer um chanelzinho no cabelo, dar um tapa? Quem não gosta? E Jesus disse assim, do jeito que você faz para você, porque ele poderia dizer que você faz para o outro, faça para o outro também. Não, ele não está falando isso. Do jeito que você faz para você, faça você ao outro. Do jeito que você se ama, ame ao outro. Do jeito que você se cuida, cuide do outro. E a esfera vai se abrindo. Amar ao próximo, queridos, é um mandamento. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, esse mente. Pois quem não ama o seu irmão, a qual vê, não pode dizer que ama a Deus que não vê. Se você não consegue amar alguém que você vê, você mente para Deus quando diz que o ama. Ah, eu te amo, Deus, mas não posso olhar na cara do meu irmão. Ou daquela pessoa, do ciclano, do Bertrano. Eu te amo, Deus. Chega na presença de Deus e diz, eu amo o Senhor. Ai, como eu te amo. Irmãos, e amor não está falando de ficar coladinho 24 horas. Não é esposa, nem marido e mulher fica coladinho 24 horas. Ou você fica, só me ensina para mim, porque eu não consigo. Nem no frio eu e o Alessandro fica coladinho em casa. Cada um tem sua coberta.
Cada um com seus problemas. Cuida do sua parte aqui, que eu cuido da minha aqui. Eu não gosto de dormir com frio. Vamos resolver esse problema de dormir com frio. Mas estamos lá no mesmo lugar. Estamos lá na mesma cama. Você dorme com a sua cobertinha e eu durmo com a minha, que eu gosto da minha desse jeito aqui, ó. Eu gosto dobradinha segurando. Você gosta envolvente. Eu não gosto envolvente, não. Você vai compartilhar, eu vou querer enrolar, você vai querer cobrir. Não vai dar certo. Então fica com a sua que eu fico com a minha, mas estamos juntos. Você entende? Cada um tem suas manias, irmão. Eu sei que você tem a sua. Conheço gente que dorme com um paninho ainda, fazendo... A Lu tá dando risada aí, vó. Conheço gente que dorme com naninha ainda, gente. Tem 47 anos, não vem com... Você não põe uma naninha. A Lu dorme com naninha ainda, Lu? Não, né? Conheço gente que se não pegar a cobertinha, colocar no pé e ficar esfregando, não dorme. Cada um com a sua mania. Tem gente que não pôr 3 meias, não dorme. Conheço gente que dorme de luva, porque a mão fica dura. A esposa fala, dorme de luva, porque você põe essa mão em mim, não dá. Cada um tem a sua mania, gente. Mas estamos lá. Estamos juntos. Amém. Amar ao próximo, queridos, da mesma maneira que eu amo a Deus, eu tenho que amar as pessoas. A gente tem que parar com essa doidura que a gente tem. Não, eu amo a Deus, mas não consigo amar o meu irmão. E não precisa ficar coladinho, eu tenho que amar. Amá-lo. E como eu amo? Perdoando as suas falhas. Perdoando as suas falhas. Perdoa. Perdoa as falhas do irmão, da irmã, das pessoas. Perdoa as falhas das pessoas, queridos. Entendendo a situação daquela pessoa. Olha o que diz, mas sobretudo, tende ardente amor um para com os outros. Porque o amor, ele cobre multidões de pecados. 1 Pedro 4,8. E esse encobre não é ocultar, mas é proteger no original. Eu protejo quando meu irmão erra. Eu não coloco ele na frente de batalha que nem Davi fez com Urias. Lá. Coloco ele na fileira. Eu não pego o irmão que sofreu, que errou, e coloco ele na fileira da frente. Ele tem que ficar protegido. Ele tem que ser guardado. Ele precisa ser disciplinado. Ele precisa ser tratado. Mas ele precisa ser guardado. Eu perdoo o meu irmão quando ele erra. Não, não perdoo. Foi ele que errou. Foi ele que fez. Não vou perdoar. Infeliz. Infeliz. Como que eu amo? Perdoando. Como que eu amo, pastor? Sentindo a dor. Sentindo a dor. Se pondo no lugar. Antes de estabelecer um pré-julgamento. Irmão, toda vez que você se deparar com uma situação de alguém, primeira coisa que você precisa fazer é se colocar no lugar. E se fosse comigo? E se fosse eu? Como eu gostaria que as pessoas agissem comigo? Se fosse eu que estivesse passando por isso? Se fosse eu que estivesse sofrendo isso? Se fosse a minha casa que estivesse enfrentando isso? Como eu gostaria que fosse? Da maneira que você pensou é a maneira que você tem que fazer para o outro. Antes de julgar, como eu amo, antes de julgar, me colocando no lugar, sentindo a dor. Eu poderia citar o exemplo da viúva de Naim. A Bíblia diz que Jesus sentiu a dor dela. Ela é a única pessoa naquelas multidões que estava sofrendo. E foi a única pessoa que Jesus se compadeceu dela. Ele se coloca no lugar. Compadecer, já sentir a mesma dor, é colocar-se no lugar. Eu imagino ele era Deus, amém, queridos? Ele sente a dor do pai de perder um filho. E agora ele está diante de uma mãe que tinha perdido seu filho. E ele se põe no lugar. Ele se move com amor, com graça. Se põe no lugar antes de julgar as pessoas. Antes de condenar. A gente é muito bom para condenar. A gente é muito bom para decretar sentença com os outros. Quando é com a gente gosta que seja suave. A gente desce a marreta no cara que peca, que erra, que aconteceu aquilo. Quando é a gente quer ser tratado com algodão. Se ponha no lugar. E a última coisa, como eu amo, suprindo as necessidades. Tiago 4,17 diz assim: portanto, pensei nisso. Quem sabe fazer o bem
e não faz, este peca. Supra as necessidades. Aquele que tem necessidade seja suprido. Se Deus tem te dado capacidade, abençoe a vida das pessoas. Ajude as pessoas, supra as necessidades. Eu não estou falando de recursos só, irmãos. Eu estou falando de suprir necessidade. Alguém está precisando de alguma coisa. Talvez alguém não precise de dinheiro, mas precisa de uma boa conversa. Supra as necessidades. Isso é amor. Gaste um pouquinho do seu tempo em visitar alguém. Isso é amor. Gaste um pouquinho do teu tempo, invista um pouquinho do teu tempo em cuidar de alguém, fazer alguma coisa. Ir na casa de alguém para visitar. Está difícil hoje, mas faça um telefonema. Isso é amor. Eu telefonei com uma pessoa esses dias, ela disse: pastor, eu estava esperando esse telefonema. Eu disse: mas eu nem estava pensando nisso. Mas Deus já estava pensando, irmãos. E eu aleatoriamente peguei a minha agenda de telefone e liguei, aleatoriamente, mas Deus sabia. E eu pude gastar um tempo com a minha irmã ali, conversando um pouquinho. Às vezes nós sabemos da necessidade das pessoas e fechamos os olhos. Isso não é amor, isso não é cristianismo. A Bíblia diz que quem faz isso peca. A igreja de Jerusalém era conhecida porque amava, não deixava ninguém desamparado. Precisamos amar, precisamos entregar. Eu tenho que pensar que um dia eu posso ser eu que estou precisando. E alguém vai se levantar e dizer: eu vou ajudar meu irmão. Porque a Bíblia diz que quem planta, um dia vai colher. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Vou disponibilizar depois essa mensagem escrita lá no grupo da igreja, se você quiser. Pode pegar, pode reproduzir, não tem problema não. Tem aqui também, quem quiser pode pegar. Coloca a mão no teu coração. Esther se tornou uma testemunha do poder e do amor. Ela disse: se tiver que morrer, morrerei. Se tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu vou adentrar naquele lugar. Ela testemunhou que Deus era poderoso para fazer coisas tremendas. Ela testemunhou diante de toda a nação que o Deus da sua vida era o Deus de poder. Ela não se escondeu. Ela não teve... Depois que conheceu por que ela estava ali, nada mais impediu a vida dela. Irmão, quando nós sabemos por que nós estamos aqui, qual é o nosso papel, nada vai nos amedrontar. Nós vamos seguir em diante. Nós vamos seguir em frente, enfrentando as barreiras, as lutas da vida. Porque eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu tenho pensado ou sequer imaginado. Ele é poderoso, Ele move os nossos corações. O apóstolo Paulo testemunha no livro de Filipenses, de perseguidor agora perseguido por amor a Ele. Capítulo 9 de Atos, ele diz: olha, eu estava com uma carta na mão, mas eu fui encontrado no meio do caminho. Preste bem atenção. Não foi Saulo que saiu ao encontro de Deus. Foi Deus que foi encontrar com ele na estrada de Damasco. Foi o próprio Jesus que veio encontrar com o homem e disse: hoje eu faço de você um vaso de honra. Você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Você vai saber. Leia Filipenses capítulo 4, irmãos. Ele vai falar da supremacia de Deus, do testemunho dele, do testemunho daquilo que Deus fez na vida dele, do passado, quem ele era, do presente, quem Deus fez dele, e o futuro que o aguarda. Tudo num versículo, tudo num capítulo só. Mas ele sabia que ele tinha um papel. Qual era o papel? Testemunhar de Cristo, testemunhar de Jesus aonde ele entra, aonde ele fosse. Lucas, quem já assistiu o filme Paulo, apóstolo de Cristo? Já assistiu? Por favor, assista. Para de assistir Netflix, porcaria. Deixa eu dar um pause na tua série lá, que não vira nada, e vai assistir uma coisa boa. Vai que hoje à tarde, eu já assisti 3 vezes o filme. Tem uma frase que Lucas era o discípulo de Paulo. Diz: Paulo, quando eu vi você pregando em Antioquia, meu coração ficou trêmulo, porque eu vi
Cristo em você. Glória a Deus. Meu Deus, ele disse, eu vi Cristo em você. Você não estava pregando para mim, era uma multidão, mas eu vi Cristo e me tornei alguém que sou hoje. Lucas, o médico, tinha tido experiências tremendas, e agora ele vê Cristo num homem que era perseguidor e passou a testemunhar de Cristo. Nós precisamos dar testemunho de quem é Deus para nós, de quem Ele é na nossa vida, e através do testemunho amar as pessoas, suprir necessidade, perdoar as pessoas, ser agentes de amor, distribuir o amor por onde passarmos. Coloca a mão no teu coração. Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pelo teu amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nos ajude a ser testemunhas do Senhor. Nos ajude a ser testemunha do teu evangelho. Teu Deus, cumprimos o papel de servos do Senhor, de filhos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ministra, Senhor, aos corações essa semana o propósito do Senhor na vida de cada um. E quando eu entender o teu propósito, o propósito traz unção, traz direção, traz capacitação. Ó Deus, o propósito nos faz exercer o papel que temos de sermos testemunha e de amarmos ao próximo, como diz a tua palavra. Somente quem tem entendimento de propósito pode fazer essas duas coisas: testemunhar verdadeiramente que o Senhor é poderoso para salvar e para transformar a nossa vida. Só quem entende o propósito tem capacidade de amar ao próximo como a si mesmo. Quem entende o propósito de Deus para a sua vida. Quem não entende anda vagueando de um lado para o outro, buscando apoios humanos. Mas quem entende se torna um farol, se torna sal, se torna luz de uma geração. Deus está buscando geração de faróis, homens e mulheres capazes de salgar, iluminar essa terra através do poder do Evangelho, porque conhecem o propósito. Esther transformou a Média Persa, porque ela tinha um propósito, e o propósito foi esclarecido para ela. Quem sabe não é para isso que Deus te colocou como rainha, e ela assume o seu papel e diz: então, prepare o povo, diga para eles orarem, diga para eles jejuarem, porque eu adentrarei na sala do rei, e se tiver que morrer, eu morrerei. Eu sei qual é o meu propósito. Se tiver que entregar a minha vida, eu entregarei, mas eu vou adentrar a sala do rei. O meu propósito é trazer a verdade, é trazer a equidade, é trazer a paz, é ministrar o amor de Deus. Então eu vou fazer. Que Deus realmente te abençoe. Derrame sobre você a luz, a paz e o amor dele sobre você. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.